Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre os desafios comuns e as melhores práticas para lidarmos com requisitos de software. Então, aqui nós, na verdade, veremos alguns tópicos de algumas dificuldades, desafios que nós enfrentamos no cotidiano ao decorrer do ciclo de vida de um projeto, ciclo de vida de um produto e etc. Então, o primeiro desafio ou a primeira dificuldade que nós temos como analistas de requisitos é a ambiguidade. Você sabe o que é uma ambiguidade? Vamos lá. Ambiguidade é um dos problemas mais persistentes na análise de requisitos. Os requisitos ambíguos, eles podem levantar as interpretações divergentes e, consequentemente, a erros de implementação. Essa ambiguidade pode ocorrer devido à falta de clareza na linguagem usada ou na ausência de detalhes específicos. Elaborei aqui para vocês terem entendimento do que é um requisito ambíguo, algumas situações, algumas adversidades, para vocês terem um entendimento do que não é preciso escrever, levantar ou dar atenção, assim por bem dizer, tá bom? Bom, o que pode ser considerado como um requisito ambíguo? Vamos lá. O sistema deve ser rápido. Sistema rápido é um requisito ambíguo. Por quê? O que significa realmente ou o que significa exatamente um sistema rápido? Qual que é o critério para medir a velocidade, por exemplo? Para alguns, rápido pode significar uma resposta em milissegundos, quanto para outros pode significar por segundos. Então, o que pode ser rápido para mim, talvez não seja rápido para você. Então, isso poderia ser um requisito ambíguo, por exemplo. O segundo tipo de requisito ambíguo. O aplicativo deve ser fácil de usar. O que constitui o fácil de usar? O que é um sistema fácil de usar? Isso pode variar amplamente entre diferentes usuários e não fornece uma orientação específica sobre como avaliar ou medir a facilidade de uso. Talvez um sistema para mim pode ser fácil de uso, mas para você pode ser difícil. Talvez você tenha dificuldade de acesso a algo, por exemplo. Um terceiro tipo de requisito ambíguo. O sistema deve ser seguro. Segurança é um conceito amplo e genérico. Quais são as ameaças específicas que o sistema deve proteger? Deve proteger dados, deve proteger relatórios, deve proteger login e senha. Quais as medidas de segurança são necessárias? Então é encarado como um requisito ambíguo também. Um outro tipo de requisito ambíguo. O software deve ser compatível com sistemas operacionais populares. Bom, um software ou um sistema operacional popular, ele pode variar de situação a situação, pessoa para pessoa. Um sistema operacional popular pode ser o Windows 11, que é o mais recente. Para alguns que gostam do Windows 10, pode ser o Windows 10, que é bem utilizado. Se você perguntar para hackers, eles com certeza vão falar sistemas operacionais em Linux, Debian, Ubuntu, talvez um Macintosh. Então, assim, qual que é a premissa? O que é considerado um sistema operacional popular, por exemplo? Então, isso pode variar ao longo do tempo e em diferente contexto, pessoa ou situação. Então, aqui a gente também coloca isso como, de certa forma, um tipo de requisito que ele é ambíguo. O nosso quinto é o quê? O sistema deve ter um desempenho aceitável. O que é a ambiguidade aqui no... O sistema deve ter um desempenho aceitável. Bom, o que é considerado aceitável? Novamente, isso não fornece critérios claros para avaliação. Um desempenho aceitável, ele está sendo referente ao quê? A velocidade, a usabilidade, a talvez soluções, qual sistema ele apresenta. Enfim, tem vários contextos. Então aqui a gente coloca como um ambíguo também. Bom, os relatórios devem ser visualmente atraentes. A atratividade visual é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa. O que é atraente para um usuário pode não ser atraente para outro.
Então, assim, o que é considerado visualmente atraente? Para mim, pode ser um sistema que seja branco e azul claro com a letra preta. Para uma outra pessoa, o atraente pode ser o fundo preto com a letra amarela e um contorno verde caneta. Entende? Então, aqui são requisitos ambíguos também. Nosso sétimo, o sistema deve ser compatível com navegadores da web modernos. São os navegadores da web modernos. Isso não especifica versões específicas de nenhum tipo de navegador no qual ele precisa ser suportado. Quais são os navegadores modernos? Se eu falar Google Chrome é um navegador moderno? Depende. Por quê? Porque depende de sua versão. Se você pesquisar aí no Google quando o Google Chrome foi lançado, você vai ver que tem mais de 10 anos. Então, como que eu posso falar que o Google Chrome é um navegador moderno? Entende? Então, é um tipo de requisito ambíguo também. O sistema deve ser fácil de manter. O que é fácil de manter? Isso não fornece orientações sobre as atividades específicas de manutenção que devem ser facilitadas. Então, assim, o que é fácil de manter? Uma codificação que possa ser reaproveitada? É, algum tipo de amarração, uma construção em sistema em MVC, por exemplo? Onde eu consigo reaproveitar a tela, reaproveitar código, reaproveitar a API. Então, assim, de certa forma também ele é bem ambíguo. O aplicativo deve ser acessível. A acessibilidade ela envolve muitos aspectos, como acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva ou de mobilidade. Esse requisito não especifica qual aspecto da acessibilidade está sendo abordado. Então, beleza, eu vou falar assim que o aplicativo ele deve ser acessível, tá? Mas eu tenho que pensar em qual tipo de acessibilidade. Se eu estou falando para uma pessoa que é deficiente visual, eu tenho que elaborar um aplicativo que ele disponibilize soluções para quem tem deficiência visual. Agora, se é uma pessoa que talvez não tenha uma mão, não tenha um braço, eu tenho que disponibilizar um aplicativo que tenha soluções para uma pessoa que tenha deficiência física. Da mesma forma, auditiva. Então, assim, o que é considerado acessível? Eu vou pensar em um único contexto ou eu vou generalizar da mesma maneira que está sendo dito no texto? E o nosso décimo, que é o quê? O sistema deve ser amigável. Esse daqui eu acho que é o pior, tá? O que é um sistema amigável? Bom, é uma descrição subjetiva que pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Não está claro quais características ou comportamentos tornariam um sistema amigável. O que é um sistema amigável? Um sistema que disponibiliza pop-ups, mensagens conforme eu clico em menus, submenus, conforme realiza ações. O sistema amigável é aquele que fica mandando áudio, faz toquezinho, barulhinho, enfim, o que é um sistema amigável? Então aqui são tipos de requisitos ambíguos que, assim, em quase toda a sua vida que você atuar como um analista de requisitos, você vai estar vendo, vai estar presente nos projetos, nos ciclos de vida dos produtos. E assim, tem que ter muita atenção para não entrar nesse contexto, não levar isso daqui como um critério, uma premissa, tá bom? Então, assim, sempre que observar que um requisito ele tem uma característica ambígua, tentar retirá-lo dali, tentar fazer com que ele não seja visto, lembrado, adentrado dentro do projeto, tá bom? E esse só é o primeiro desafio do que um analista de requisitos passa, tá? Então aqui eu dei 10 exemplos de tipos ambíguos. Então o primeiro desafio é a ambiguidade. Segundo, utilize técnicas de elicitação de requisitos. Vamos lá, ó. Utilize técnicas como entrevistas, workshops, questionários e prototipagem para coletar requisitos de formas abrangente. Diversificar as técnicas de elicitação ajuda a capturar diferentes perspectivas e minimiza a ambiguidade, beleza? Então, esse carinha aqui é um certo descritivo para aquilo que nós vimos anteriormente. Vamos lá. Próximo. Priorize requisitos e mantenha um registro de mudança.
Então, aqui nós estamos falando de requisitos funcionais, premissas, funcionalidades ou funcionabilidades que são obrigatórios existir, tá bom? E registros de mudanças é o quê? Seriam ali as documentações, os controles, os versionamentos, toda vez que acontece alguma mudança ao decorrer do projeto. Seja escopo, seja contexto, seja cronograma e afins. Então, de certa forma, estabeleça um processo para priorizar requisitos e gerenciar mudanças. Isso ajudará a manter o foco no escopo essencial do projeto e a lidar eficazmente com alterações inevitáveis. Então, à medida em que o projeto acontece, nós já vimos em aulas anteriores que existem alterações que são obrigatórias fazer à medida em que o projeto vai acontecendo, requisitos que não foram enxergados no momento inicial do levantamento dos requisitos, que vem aparecendo a decorrer do projeto. Então, tudo isso é levado em consideração. Valide e verifique requisitos. O que é uma validação de requisitos? Aqui eu não estou falando só de documentação, tá, pessoal? Assim, existe a validação de requisitos, que é aquela que você realmente mapeia e faz um depara com os stakeholders, saber se está aderente, etc. Mas existe a validação de requisitos sistêmica. Então, assim, você já fez uma validação de requisitos do documento, teve o aceite e a liberação para desenvolver. Aí entrou para o desenvolvedor fazer o desenvolvimento e aquilo ficou pronto. Você precisa fazer o quê? Você precisa validar o que o desenvolvedor fez. Então você precisa fazer uma validação agora na prática, para saber se o que o desenvolvedor criou está aderente com o que está descrito na documentação, com os requisitos documentados. Então esse tipo de validação aqui entra nesses dois contextos. O validação da documentação e o validação do produto, do sistema, da funcionalidade, do serviço que já foi liberado para teste, tá bom? Então, por todavia, certifique-se de que os requisitos sejam validados e verificados por meio de revisões por pares e testes funcionais. Isso ajuda a garantir que os requisitos estejam completos, corretos e atendam às necessidades do cliente, beleza? Outro ponto, nós já vimos isso em aulas anteriores, e é documentação. Então, documente de forma clara e organizada. Utilize modelos de documentação claros e estruturados para descrever os requisitos. Mantenha a documentação atualizada à medida que os requisitos evoluem e forneça rastreabilidade entre os requisitos e os casos de teste, beleza? Então aqui entra tudo que nós já falamos em aulas anteriores sobre não apenas fazer a documentação, mas a maneira no qual você escreve também, assim, um divisor de águas. Então, evita de usar contextos técnicos, de usar palavras difíceis. Se de alguma forma precisar usar, sempre colocar um descritivo do que aquilo significa, o que aquilo sugere, etc. Pessoal, e essa foi mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam absorver e transcrever isso para a prática, para o cotidiano. Principalmente essa parte, esse ponto que nós estamos levantando pela primeira vez sobre a ambiguidade, tá bom? Então, prestem bastante atenção nos requisitos, as formas no qual eles estão sendo ditos, para que vocês tenham um entendimento e também consigam mensurar a complexidade dele, saber se ele se enquadra como um requisito de ambiguidade ou não. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.